E aí, tudo bem? Aqui tá tranquilo. Esse vídeo é uma revisão para os meus alunos da fisioterapia, mas imagino que pode servir aí para outras pessoas. Então, por isso resolvi colocar aqui no YouTube. Eu sou o Túlio, sou fisioterapeuta, engenheiro mecânico, doutor em neurociências, e vamos pro vídeo. Então vamos lá. Vamos falar dos sistemas neuromiofacial, músculo articular e músculo esquelético. Qual é a diferença? Neuromiofacial, estou falando da unidade funcional neuromuscular e miofacial. Músculo articular, estou falando da interação entre o músculo e a articulação. E músculo esquelético, estou falando da interação entre músculo e osso. Estou falando do próprio músculo esquelético. Porque todos esses números acabei de explicar, tá? Para que serve o músculo? Para duas coisas, três coisas, Produção de movimento, ao se contrair eles produzem movimento, manutenção de postura, eles que mantêm a gente em pé, e estabilização durante os movimentos. Então tem músculo que vai atuar durante o movimento, que vai produzir o movimento, e tem músculo que vai apenas direcionar o movimento ou segurar a articulação para que ela não luxe, não saia do lugar, e que garanta o movimento mais fluido, que não sobrecarrega as estruturas. Então tá aí a anatomia de um músculo. Oi, filho. Não. Deixa eu terminar de gravar esse negócio aqui. Então tá aí, começando daqui, o tendão. O tendão vai se juntar com o epimísio, que é a fáscia que encobre todo o músculo, que reveste todo o músculo. Tá? O perimísio, que é a fáscia que reveste cada feixe muscular. Tá? O endomísio, que reveste cada fibra muscular. O endomísio, que reveste cada fascículo muscular. Tá errado isso aqui, velho. Essa imagem aqui está confusa, tá? Mas tem um tendão que se funde com o epimísio. O perimísio envolve cada fascículo, tá? E o endomísio envolve cada fibra muscular, certo? Dentro dessa fibra muscular a gente tem os microfilamentos ou os miofilamentos, que são os filamentos de actina e o filamento grosso de miosina, o filamento fino de actina e o filamento grosso de miosina. A titina é uma proteína que segura, o que mantém a miosina junto com a banda Z, o disco Z, tá? E quando ocorre a contração muscular, igual aqui nessa imagem, o que acontece? Essa cabeça da miosina aqui vai se ligar a um sítio ativo na actina, tá? E vai puxar esse filamento de actina e, portanto, o disco Z em direção ao centro, tá? Isso vai causar contração muscular.
Isso aqui é uma unidade funcional da fibra muscular. Então pense que uma fibra que tenha, sei lá, 20 centímetros de comprimento, né, nós temos várias dessas unidades aqui, né, dispostas em série. Eu não sei se tem essa imagem aqui. Então imagina que aqui, ó, eu tenho várias unidades, né, contráteis dessas, né, várias sarcômeros, né, isso aqui chama sarcômero, beleza? Então assim acontece a contração muscular, né, resumindo aqui, vai chegar ao potencial de ação, libera, né, vai despolarizar a membrana, essa despolarização da membrana libera íons cálcio, o cálcio, né, do retículo sarcoplasmático, o cálcio vai retirar a tropa miosina dos sítios ativos, liberando os sítios ativos, a cabeça da miosina se liga a esses sítios ativos e acontece a contração muscular, beleza? É isso que acontece. A fáscia, o que é a fáscia? É aquela, né, é um tecido que permite o deslizamento, né, das estruturas da pele e do próprio músculo entre si. Ela tem uma função muito importante de dissipação de força entre o corpo inteiro, né? Enfim, ela vai dissipar força por todo o corpo. Existe até um tipo de terapia crânio-sacral, tá, que utiliza mais ou menos desse princípio. Ela tem uma função de proteção mecânica, tá? E eu falei da proteção mecânica, do deslizamento e da dissipação de forças através do corpo inteiro, tá? Tem casos que essa face aqui vai ter alguma restrição, tá? Mas isso aí a gente vê depois, são casos de disfunções miofaciais. Então tá aqui, ó, isso aqui é uma imagem de um curso que eu dei. Quando você pega aí um pedaço de carne, esse aqui é um pedaço de carne comum, né? Dá pra ver que a gente tem dois músculos diferentes, tá? E entre esses músculos, essa membrana aqui, ó, é a fáscia, tá? Essa membrana aqui, não, você vai fazer um churrasco, ela enfim, ela é borrachenta, ela é que deixa a carne dura, tá? Então isso aqui que é a fáscia. O sistema esquelético, tá? Eles que promovem a sustentação do corpo e eles que fazem, né, o sistema de alavanca. Ele tem outras funções, né, de hematose, tá? Mas isso aqui não interessa pra gente. Interessa pra gente as funções mecânicas do osso, tá? Então tá aí os tipos de alavanca. Alavanca de primeira classe, alavanca de segunda classe, alavanca de terceira classe, tá? O que é importante saber disso aqui? Nessa alavanca de primeira classe, o eixo está no meio entre a força e a resistência, tá? Então, no caso aqui, por exemplo, é a articulação do crânio com a coluna vertebral, tá? Com a coluna cervical. A gente tem a força na cabeça pesando para frente, os músculos puxando para trás, tá? Uma alavanca de segunda classe, tá? Você tem um eixo numa ponta, a força na outra ponta e a resistência no meio, tá? Um exemplo da alavanca de segunda classe é a alavanca do tornozelo, tá? Então aqui a gente tem, imagina que você vai fazer um exercício de panturrilha, né? Fica na ponta dos pés. Então a ponta, né, o contato com o solo é o eixo, a resistência é o peso do seu corpo e a força que o gastrocnêmio e o solo exercem para cima é a força, tá? O que é importante saber? A força que o gastrocnêmio e o solo exercem, ela é maior. O que é importante saber? A força que o gastrocnêmio e o solo exercem para cima
ela é sempre menor do que a resistência, tá? Então aqui a gente tem um caso de vantagem mecânica. A gente prejudica a mobilidade, tá? Para poder ganhar, né, ganhar força, ganhar potência, tá? Uma alavanca de terceira classe são quase todas, na maioria das alavancas do corpo. Aqui você tem o eixo, a força e a resistência, né? Um exemplo aqui seria a articulação do cotovelo, tá? A articulação do cotovelo, a inserção do bíceps, por exemplo, e a resistência, tá? Essa articulação aqui é uma articulação que sempre vai estar em desvantagem mecânica. O que é isso? A força que eu vou ter que fazer para cima vai ser sempre maior do que a resistência, né, que vai ocorrer aqui para baixo. Por que a maioria das articulações do corpo são de terceira classe? Porque aqui eu favoreço a amplitude de movimento, tá? Então, por mais que eu faça uma força para cima, o deslocamento nesse ponto aqui, né, o deslocamento linear, ele vai ser sempre menor do que esse, tá? E com isso eu favoreço a amplitude de movimento na articulação. Então, aqui do sistema articular, tá? Esse sistema articular, ele não tem função de movimento, tá? Tá errado aqui. Então é mesmo fazer a união entre dois ossos e permitir que eles se movam entre si e promover esse sistema de alavancas, tá? Sem articulação não tem alavanca, que a alavanca é sempre o eixo do movimento. Os componentes da articulação, tá? Várias articulações têm cápsula articular e dentro delas a gente vai ter o ligamento, que é o que liga osso com osso. Então isso é importante. O ligamento sempre liga osso com osso, tendão sempre liga músculo com osso, tá? Um exemplo disso no joelho. A ligação entre o tendão do quadríceps na patela pode ser chamado de tendão patelar. O ligamento, né, a ligação entre a patela e a tíbia é o ligamento patelar. O sistema nervoso central, né, o sistema nervoso como um todo, no caso aqui, né, o controle dos movimentos é sempre do sistema nervoso central, e os reflexos também, né, o controle voluntário vem do sistema nervoso suprassegmentar e os reflexos da medula vertebral. Aí a gente tem aqui também os nervos que vão levar essas informações para o músculo, né, fazendo contrair, né, definindo a tensão que esse músculo vai contrair ou não. Então está aqui, né, um esquema. O neurônio motor superior vai planejar o movimento, tá? Aqui nos níveis inferiores eu tenho uma via que vai direto para o músculo, tá? Que inerva as fibras extrafusais, certo? E eu tenho uma outra via que vai para a medula. Nessa imagem aqui não mostra. Eu tenho dois tipos de motoneurônios na coluna, na medula vertebral, tá? O alfa, que inerva as fibras extrafusais, e o gama, que inerva as fibras intrafusais, tá? Não sei se, acho que tem mais para frente aqui, mas o motoneurônio gama inerva as fibras intrafusais e elas não têm a função de fazer força, tá? É um órgão, um sistema, não sei como é que eu vou dizer isso, fugiu a palavra, mas é uma unidade proprioceptiva, tá? O fuso muscular é proprioceptivo. A função dele é detectar o estado de tensão do músculo e o comprimento dele, tá? E através, né, dessa detecção ele vai ou não ativar as fibras extrafusais, tá? E o motoneurônio gama, ele ativa as fibras, né, ativa também essas fibras interfusais, elas contraem, tá? Devido a essa contração das fibras interfusais, por um mecanismo reflexo, tá? As fibras extrafusais são contraídas.
Beleza? Então tá aqui, né, um reflexo reflexo miotático, né, o reflexo de alongamento ou de estiramento. Então na hora que você percute aqui o ligamento patelar, onde que eu estava dizendo, ó, tendão da patela, é um ligamento, tá? Na hora que você percute aqui o ligamento patelar, você vai estirar o músculo, tá? Lá dentro do fuso neuromuscular, as fibras 1A e 2 vão sentir, né, esse estiramento, vão levar essa informação para a medula, faz uma sinapse com o motoneurônio alfa, que volta e contrai as fibras extrafusais, tá? Isso acontece, é um arco reflexo simples, isso acontece sem controle consciente, e só depois que aconteceu que você vai tomar consciência disso. O reflexo de retirada é a mesma coisa, tá? Você vai sentir dor, vai pegar no espinho, alguma coisa assim, tá? Essa sensação, ela vai chegar no corno posterior da medula, vai fazer sinapse com os motoneurônios alfa, e esses motoneurônios alfa vão fazer a contração da musculatura das fibras extrafusais para retirar, né, o membro do estímulo nocivo. Tá? Então está aqui o fuso muscular, como eu já tinha explicado. Dentro dele a gente tem dois tipos de receptores, os receptores anuloespirais e sacro anuloespiral e sacronuclear, tá? Isso não importa para a gente agora, certo? O importante é saber que o fuso neuromuscular é um componente, um órgão, né, não sei como dizer, que ele vai definir o tônus de repouso ou tônus durante o movimento que esse músculo vai ter, tá? No caso das funções miofaciais que eu estava falando, a gente tem uma hiperatividade do fuso muscular, e por causa, né, das fibras intrafusais ou, né, do próprio motoneurônio gama, que acontece devido a uma hiperatividade também do motoneurônio alfa, tá? O início da disfunção miofacial é sempre um excesso de contração das fibras extrafusais, né? Por causa disso, as fibras, né, os receptores do fuso muscular perdem a propriocepção, e as fibras, o motoneurônio gama ativa as fibras intrafusais para que consiga recuperar essa propriocepção. Isso causa mais contração né, das fibras extrafusais e eventualmente dor, tá? Mas é assim que o fuso neuromuscular funciona. Várias técnicas da fisioterapia, várias e várias mesmo, quase todas, tá? Elas vão atuar no sentido de inibir ou diminuir, tá, essa hiperatividade que acontece aqui no fuso muscular, fazendo que todo o músculo relaxe.